Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre as transmigrações progressivas. Esse assunto está no capítulo 4 da pluralidade das existências, da parte 2ª do Livro dos Espíritos. E como nós estamos falando sobre as reencarnações, já falamos sobre a justiça da reencarnação, já falamos sobre as vidas nos diversos mundos, ou da pluralidade das existências nos diversos mundos que constituem o universo. E aí, é interessante da gente observar, antes de tudo, sobre o termo que Kardec utiliza aqui, nessa parte. Ele fala sobre a transmigração, só que progressiva. E isso é muito importante da gente entender, compreender e notar que ele faz uma distinção muito importante para a gente. Bom, a transmigração, e aqui eu fiz uma pequena e rápida busca sobre os dicionários online que a gente tem, ele se refere a passar de um corpo para o outro. E aqui ele faz, entre parênteses, desta referência, que no material aqui essa referência está mencionada, ele faz aqui entre parênteses a referência à alma. Nós sabemos da doutrina espírita que, no comecinho, na introdução, no segundo item ali, Kardec já faz uma exposição sobre o significado da palavra alma, que pode ter as suas diversas significações nas suas diversas filosofias ou nas diversas filosofias existentes dentro de algum contexto. A gente estuda aqui dentro da doutrina espírita que a alma, no caso, a que se refere, que passa de um corpo para outro, se refere ao espírito, que quando encarnado nós dizemos então que é a alma. Então a nossa alma, quer dizer, é um espírito que está encarnado. Quando ele deixa o corpo material, ele volta a ser espírito. É uma questão de terminologia, mas que é importante também da gente compreender, porque é uma palavra, como o próprio Kardec diz, que aparece muitas vezes nas obras que compõem a doutrina espírita. Então, essa questão de passar de um corpo para outro, refere-se à crença na reencarnação ou na migração da alma de um corpo para outro após a morte. Isso aqui é a definição que a gente encontraria ali na internet, em uma busca bem simples. E esta definição, vamos reler aqui, refere-se à crença na reencarnação ou na migração da alma de um corpo para outro após a morte. Esta definição aqui, ela não faz parte aqui de algum trecho contido na obra da doutrina espírita. Como eu disse, procurei esta definição na internet para a gente entender e fazer um estudo sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala sobre migração da alma de um corpo para o outro após a morte, nós temos diversas interpretações que são, inclusive, muitas vezes, diferentes daquilo que a doutrina espírita esclarece como esta doutrina reencarnacionista, que nos esclarece muito bem, que sim, que um espírito, ele toma um corpo físico, de acordo ali com o estado evolutivo em que ele se encontra, no mundo apropriado ao estado evolutivo no qual ele se encontra, para, por um tempo, passar por uma vida corpórea mais ou menos material, na qual ele tem a oportunidade de desenvolver a sua inteligência, desenvolver as suas qualidades morais, de progredir e se elevar como espírito. Mas, aí entram alguns detalhes que a doutrina espírita esclarece muito bem. Por exemplo, quando a gente fala aqui sobre tomar um corpo após a morte, a gente poderia pensar, poxa, então quer dizer que é instantâneo, ou seja, nós desencarnamos e logo em seguida nós tomamos um novo corpo. Isso pode ser visto, isso pode ser trazido em outras filosofias, mas a doutrina espírita nos mostra, nos esclarece, nos mostra através dos fatos, da observação, dos relatos que nós temos, de todas as manifestações e de toda a doutrina que foi revelada pelos espíritos, que teve o papel do Kardec e daqueles que o ajudaram de codificar, ou seja, analisar todas aquelas respostas e através da universalidade do ensino dos espíritos, quer dizer, observar se as respostas recebidas de diferentes fontes, não apenas de um único espírito e não apenas através de um único médium, ou seja, através de diferentes espíritos, através de diferentes médiuns, se essas informações condiziam entre si, e se elas tinham o seu fundo lógico e condizente com o conhecimento que se estava sendo construído. E ali, dentro deste raciocínio, fica claro para nós que o espírito, e isso também é esclarecido pelos espíritos, que o espírito passa por um tempo no plano espiritual entre uma encarnação e outra, onde ele tem a oportunidade de aprender, onde ele tem a oportunidade de refletir sobre aquilo que se passou com ele durante a última existência e nas últimas existências, onde ele tem a oportunidade, eventualmente, de acordo com o seu estado evolutivo, de participar ali da programação da sua próxima encarnação. Ou seja, se é um espírito que ainda tem que encarnar, nós dizemos que ele é um espírito errante, que ainda precisa se depurar, ou seja, limpar alguma impureza que ainda existe naquele espírito.
e, portanto, ele precisa encarnar, né? E aí nós dizemos, portanto, que é um espírito errante, né? Está na erraticidade. Então, não é, necessariamente, né, logo na sequência que o espírito toma um novo corpo. Ele passa um tempo mais ou menos longo, né, entre uma encarnação e outra no plano espiritual, né? E isso é muito importante de já saber. Agora, outra questão que é muito, muito importante da gente entender é que, como o próprio trecho aqui está falando para nós, como o próprio título está falando, transmigrações, ou seja, essa mudança de um corpo para outro, porém progressivas. Progressivas. Isso a doutrina espírita nos esclarece muito bem. Vamos ler aqui um trecho que Kardec nos traz, que está no item 222, né, sobre a consideração ou considerações sobre a pluralidade das existências. Porque, como nós podemos pensar, né, e entender, através do estudo de outras filosofias, que este termo, talvez, das transmigrações, ou o conceito que a reencarnação traz, né, não seja novo. Então, vamos ver em que a doutrina espírita, além desses comentários que nós já fizemos, né, esclarece para nós, né? E aí quem está falando é Kardec. Não é novo, vamos ler aqui, né? Dizem alguns, o dogma da reencarnação. Né? Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E aí Kardec fala, nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde tempos imemoriais. Olha lá, então, né? Dos filósofos egípcios e indianos, das religiões, né, egípcias e indianas. Quem fala isso também, quem traz isso para nós, Leon Denis também trabalha sobre essas questões lá no livro Depois da Morte também, né, pelo menos. Né? E aqui ele fala sobre a metempsicose, já vamos falar sobre esse termo, mas vamos continuar aqui o que Kardec fala. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Não sabemos, né? Ele fala, ignoramos-la. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligência de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. E aí vem. Contudo, entre a metempsicose dos antigos, né, que seria esta transmigração das almas, e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, isto é muito importante da gente compreender e ter em mente. Né? Que esse é um esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Né? Então ele fala aqui, ó, entre a metempsicose dos antigos, o que é essa metempsicose? É essa filosofia que aceitava, né, esta transmigração de um homem para o animal e vice-versa, ou seja, de um espírito em uma outra encarnação encarnar em um corpo de um animal e de um corpo, ou o espírito de um animal encarnar em um corpo de um homem. Né? Então, o espiritismo nos traz, nos esclarece, nos comprova, né, e rejeita, né, nos comprova que não existe esta possibilidade e, como ele coloca aqui o Kardec, os espíritos rejeitam de maneira absoluta. A doutrina espírita comprova isso por fatos, pelas observações, pela sua própria doutrina que foi constituída a partir dos ensinamentos dos espíritos, a partir da ciência de observação espírita, né, que esta questão ela não é possível, né, que ela não existe. E aí que vem a outra grande questão que é o nosso estudo de hoje. Esta doutrina de metempsicose, né, de um animal para outro, de um animal para o homem, encarnação, né, ela ainda, além de ser rejeitada por esses aspectos que nós estamos falando, ela também, e aí a doutrina espírita também nos traz isso, não está de acordo com a justiça divina. Né? Porque nós somos espíritos criados, simples e ignorantes, que tendemos a uma perfeição através de um esforço de aprimoramento do nosso espírito, que se dá através dessas múltiplas existências ou dessas vidas sucessivas, mas que tem o propósito de nos fazer melhorar, de nos fazer melhores, né? De nos tornar mais perfeitos. Né? Então, é um progresso. E por isso que nós estamos falando aqui das transmigrações progressivas. E isso a doutrina espírita nos esclarece. Né? E aí, como assim da justiça divina? E como que essas transmigrações
podem ser, então, consideradas como sendo progressivas. Né? O que de fato, então, quer dizer isso com relação ao desenvolvimento do espírito? E isso a doutrina também espírita nos traz também de uma maneira muito clara. E por isso desse capítulo número 4 ser tão importante. E como a gente tem feito aqui os estudos, né, a gente vê que são conceitos que são, ou conhecimentos que são construídos. Né? A gente precisa trabalhar, estudar sempre, né, e de uma maneira sequencial, para a gente construir as bases, de uma maneira séria, aprofundada, com uma sequência, né, com uma frequência, com uma assiduidade, com uma necessidade da nossa parte de nos esforçarmos para aprender. Né? Então, Kardec fala isso para a gente. Né? É necessário que a gente estude essa ciência de uma maneira que nos exige, então, a nossa perseverança na compreensão. E esse capítulo, número 4, nos traz uma série de esclarecimentos. Né? Então, tratadas dessas questões iniciais, né, de a gente aqui estabelecer uma base, né, uma referência da onde nós estamos partindo, né, e considerando, portanto, né, essas diversas terminologias e outras filosofias, daquilo que elas acreditavam, e vendo aquilo que o Espiritismo já nos esclarece, aquilo que o Espiritismo refuta, ou seja, aquilo que ele nega a existência, né, aquilo que ele rejeita, né, que esta possibilidade da alma do homem, né, transmigrar para a de um animal, né, para um corpo de um animal, e vice-versa. Né? Então, tratadas dessas questões, a gente pode então entrar aqui nas questões que vão falar desta evolução, né? Ou seja, do objetivo das transmigrações progressivas. Então, olha lá, desde o início, questão 189, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades. Né? Então, assim, vamos tentar refletir sobre essa questão, né? Ou seja, olhando para a nossa capacidade hoje, né, ainda como espíritos muito imperfeitos, que têm faculdades ainda muito limitadas, mas nós já temos inteligência, nós já temos a possibilidade de escolher, nós já temos oportunidade já de refletir sobre coisas espirituais, nós já temos a possibilidade de refletir sobre isso e trazer essa reflexão de tal forma a mudar questões morais existentes no nosso espírito. Então, né, olha só quantas coisas que nós já adquirimos como faculdades existentes aqui dentro do nosso espírito. E aí a pergunta é, a gente, então, foi criado dessa forma? Né? Ou seja, desde o início da nossa formação ou da nossa criação, nós já éramos assim? Então, uma questão muito importante para a gente refletir. E, né, obviamente, que esses conceitos já foram trabalhados. Mas a resposta é não. Pois que, para o espírito, como para o homem, também é a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Olha, essa questão, né, e essa resposta, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Né? A gente já tratou da origem dos espíritos, né, em que os espíritos mesmo não sabem da sua origem. Né? E aí a gente sabe das outras obras, e mesmo aqui, né, no capítulo, se não me engano, 11, da parte 2ª, né, que trata dos 3 reinos, né, sobre a evolução do princípio inteligente. Né? E temos a obra, né, Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, que fala também muito disso, né, que é um livro que exige da gente assim, tempo para refletir. Né? Mas aqui, como nós estamos falando, de espíritos que já adentraram a uma condição em que podem começar a desenvolver, né, a sua inteligência. Então nós estamos considerando esses espíritos que já adentraram a humanidade, né, a humanidade espiritual. Né? Nós não estamos falando aqui do começo do desenvolvimento do princípio inteligente. Nós não estamos falando disso aqui. Né? Poderíamos até considerar, mas aqui no nosso raciocínio de hoje, não. E também entendo que, quando aqui nós estamos falando sobre estas questões, nós estamos falando do espírito que já adentrou a essa condição. Né? Então ele está falando aqui que antes, né, na sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Né? Ele mal tem consciência de si e de seus atos. E a inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, ele está falando sobre instinto, ele está falando sobre consciência dos seus atos, e ele está falando sobre inteligência, né, que está em processo de desenvolvimento. Isso, para a gente entender, é muito importante, porque nos auxilia a compreender o processo em que nós estamos passando. Nós estamos no meio do processo, no sentido de que nós estamos imersos nesse processo. Né? Esse processo ainda não teve fim. Né? E a gente está desenvolvendo ainda muitas das nossas faculdades. Né? E aí, hoje, quando a gente pensa nas nossas mazelas morais, nas coisas que ainda existem dentro da gente que a gente precisa depurar, ou seja, procurar a nossa espiritualização, a nossa purificação, né, em vários aspectos, né, inclusive aprimorar a nossa inteligência. Então, nesse aspecto, é importante da gente compreender que é um processo em que nós saímos de uma origem, né, em que nós tínhamos ali uma vida muito de maneira instintiva e que fomos desenvolvendo essa inteligência.
Como? Através das transmigrações progressivas, ou seja, através da reencarnação, através das vidas sucessivas, onde nós temos a possibilidade de desenvolver as nossas faculdades pouco a pouco. E isso tudo nós vamos tratar aqui hoje. É interessante, né? Porque pensando nessa questão, a gente poderia também raciocinar sobre as nossas mazelas e entender que que o fato delas existirem em nós, né, não é uma questão que nós somos, né, espíritos maus, mas que nós estamos, na verdade, em um processo de aprendizado e que esta questão que a gente precisa depurar, que existe em nós, nada mais é do que resquícios desse desenvolvimento que nós passamos e que exige de nós hoje um esforço para que a gente deixe isso para trás. Né? Essa purificação, né? Esse mal que ainda existe em nós, nada mais é do que a ausência do bem. E que nós somos os responsáveis por trabalhar ele e construir dentro de nós estas características, né? Que é o que nos vai trazer a paz, que vai trazer a felicidade. Né? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Na Gênesis, no capítulo 3, né, é um capítulo muito importante, eu escolhi, nós escolhemos, né, este capítulo 3, né, eu falo nós, né, porque a gente nunca está sozinho, né? Então a gente está sempre com boas intuições, sempre amparado, né, desde que o nosso desejo seja de fazer o bem, né? Então, colocamos esse capítulo número 3, porque é um capítulo muito importante da Gênesis, que fala sobre o bem e o mal, né? Ele fala da origem do bem e do mal, fala do instinto e da inteligência, e fala também sobre as destruições, né, entre os seres. Né? Então, tudo isso a gente vai falar aqui. Olha só que interessante. No item número 5, ele fala assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, olha só, físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Isso é muito importante da gente entender. Né? Porque, no começo, né, nós temos, como ele está falando aqui, né, na sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Então, como que nós podemos obrar de maneira instintiva? Através da exposição a estimulantes que nos vão, né, trazer dores, né, que vão estimular a nós a exercitar a nossa inteligência e vão proporcionar, por conseguinte, o nosso progresso. Né? É onde a gente começa a desenvolver, né, a nossa inteligência. Por quê? Quando essas dores chegam até nós, mesmo que a gente obre por instinto, nós vamos procurar os meios de evitar esses males. Então, este é um meio que se dá, né, aos pouquinhos, né, e que vai nos envolver ali em um contexto que vai fazer aos poucos com que a gente progrida, com que a gente desenvolva, né, a nossa inteligência. É isso que vai vir primeiro. Né? Então, olha só. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isso aqui já está no item número 7. Isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Né? Toda bondade, toda sabedoria. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangiu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então, aqui nós já estamos falando de um passo à frente. Ele desenvolve a sua inteligência, como nós vimos, através da exposição em que ele é colocado, né, é posto como um exercício, como estimulante para o exercício da sua inteligência. Né? Então ele vai desenvolvendo ali, a gente vai ver daqui a pouco como que isso acontece, mas ele vai desenvolvendo aos pouquinhos, né, os meios ou as formas para evitar aqueles males. E isso auxilia a ele a desenvolver a sua inteligência. Porém, né, neste processo, né, em que eventualmente aparece o excesso, né, ele vai também estar em relação com os outros, né, em uma situação em que ele também está necessariamente em um contexto moral. Quer dizer, ele vai estar em relação com os outros e esta relação com os outros vai fazer com que ele comece a avaliar questões não apenas físicas mas também morais. Ou seja, das relações que ele vai ter, ele vai entender que uma atitude ou outra vai procurar, vai fazer, né, a dor aparecer no outro, mesmo que não seja física. Né? Por exemplo,
né, vamos colocar uma traição, né, em que um espírito encarnado ali, né, trai a confiança de alguém. A dor que isso vai gerar, né, é uma dor moral. Se traduz também em uma dor física, mas é uma dor moral a sua origem. Né? É isso que nós estamos falando. Né? Então, ele vendo, né, os excessos que este mal moral provoca nele, ele também sente a necessidade de mudar. Então, através da experiência, ele entende, através da experiência e do exercício da sua própria escolha, ele entende que, através do exercício do bem, ele consegue ser mais feliz. Né? Então, é o que ele está falando. Né? Através do exercício do seu livre-arbítrio, né, quando toma um melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do mau caminho. Qual que é a consequência? Né? A necessidade que existia o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz. Do mesmo modo que constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então, é interessante a gente observar, né, que a questão é, desde o início da sua formação, o espírito goza de toda a plenitude das suas faculdades. Né? Isso a gente está considerando, no mínimo aqui, hoje, o estado que a gente se encontra. Né? Porque a gente nem sabe outras, né, faculdades que o espírito possa vir a ter. Né? A gente ainda é limitado na nossa capacidade ainda evolutiva. Né? Então, olhando para trás, né, o espírito foi criado com tudo aquilo que hoje nós já adquirimos? Não, isso fez parte de um progresso. Tanto a inteligência quanto as qualidades morais. Né? E aí, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente poderia pensar que o espírito poderia já ter sido criado perfeito, ou ele poderia ter sido criado sem essas questões de serem desenvolvidas ainda, ou seja, nós poderíamos já ter sido criados inteligentes, né? Ou com todas as qualidades morais já desenvolvidas. Por que não é assim? Por que nós estamos falando sobre transmigrações, ou por que nós estamos falando sobre as reencarnações como sendo necessárias a esse progresso espiritual? Né? E aí que vem, né? Kardec trata muito bem disso na Gênesis. Né? E ele coloca até uma nota aqui sobre isso. Né? O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja sua obra, ou seja, que nós tivéssemos o mérito disso que nós construímos dentro de nós. Né? Então, houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Né? Então, é o exercício que nós estamos aprendendo, né, a fazer. Né? De evitar o mal, de praticar o bem, através do nosso livre-arbítrio, né, através da nossa vontade, do nosso empenho, cada um segundo as suas obras. Né? E é onde que nós então entendemos que é um processo que nós estamos passando, no qual nós desenvolvemos essas faculdades todas. Né? Então, completando a nota dele, se Deus houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, e ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus teria feito não a sua imagem, mas semelhante a si próprio. Né? E aí, entre outras questões, né, que a gente pode inclusive ver no capítulo 2 da Gênesis também, que fala sobre Deus. Né? Se fosse assim, né, teríamos inclusive outros seres com as mesmas perfeições que Deus. Né? Então, ele não seria único. Né? E não é isso. A sabedoria divina se revela, né, através das suas obras e mostra, né, como que esse processo tão perfeito, em que nós temos a possibilidade de desenvolver a nós mesmos através do nosso próprio esforço, como que isso é sábio. Né? Porque à medida que nós vamos evoluindo e nós vamos melhorando moralmente, intelectualmente, como isso nos torna mais felizes. E aí também, dentro dessa compreensão, nós vemos que as mazelas que nós estávamos passando, ou que nós temos passado, né, até então, são fruto deste processo de aprendizado. E que, né, nós todos, tendendo para um fim, vamos ter então progresso também nas nossas relações entre nós mesmos, né, ou seja, a sociedade, com a natureza. Então, nós todos estamos melhorando, né, caminhando para o bem. E reconhecendo, portanto, que os erros que são vistos nos nossos passados, né, são fruto deste processo, e que aí a gente consegue, inclusive, compreender e perdoar aos outros e a nós mesmos também. Né? Isso é muito consolador. Né? Então, interessante, né? Falando desta evolução do espírito, né? Desenvolvendo, né, esta questão da sua inteligência, né, aos poucos, saindo desta parte da questão instintiva, ou da sua faculdade instintiva, mal tendo consciência dos seus atos, né, e aí tendo a inteligência que vai se desenvolvendo aos poucos. Né? É interessante. Aqui no item número 10, acho que esse texto ele é muito importante da gente trabalhar ele também, né, e isso também está no capítulo
3 da Gênesis, né, o bem e o mal, a origem do bem e o mal, ele fala assim, né, estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham um instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Isso é muito importante de entender, né? O instinto, portanto, se enfraquece à medida que a inteligência desenvolve, porque esta domina a matéria, né? E aí, né, olha que interessante, né? O instinto ele vai se enfraquecendo, né, à medida que a inteligência vai se desenvolvendo. É onde o espírito consegue dominar a matéria, porque ele não mais é refém dela, né? E é isso que a gente começa a dizer, né? A gente vai se purificando, ou a gente poderia entender, a gente vai se desmaterializando, ou a gente vai conseguindo fazer com que a matéria tenha cada vez menos poder de exercício em nós, no sentido de nos dominar, seja através das paixões, né, dos vícios, ou qualquer outra coisa decorrente do nosso instinto, né, de conservação. Ele continua aqui. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer, né? E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando, né? Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. Então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa, que é qualidade na criança, torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento, né? Então, isso aqui é muito esclarecedor para a gente, né? Porque nós temos aqui como destino a vida espiritual. É o que nós estamos lendo aqui, entendendo, né? Só que nas primeiras fases da nossa existência, e aqui isso tem tudo a ver com a nossa questão, né? Nós estamos voltados à satisfação das nossas exigências para nos mantermos vivos, né? É o nosso instinto de conservação. Então é isso que a gente estava falando, né? Sobre essa purificação. Quando o espírito, né, ele se deixa dominar pela matéria, né, ele se identifica ali com o bruto. E aí, aquilo que antes era um bem, né, porque agora ele começa a desenvolver, né, as suas qualidades morais, né, e aquilo que antes era um bem, necessário à sua conservação, né, porque era necessidade da sua natureza, começa a se transformar em um mal, né? Não só, como Kardec fala, porque constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à sua espiritualização, né? Isso é muito interessante. E aí também vem outros ensinamentos que valeria aqui um estudo, né? Porque são os ensinamentos que Jesus já havia trazido para nós, né? Quando ele fala que, né, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Quer dizer, aqui, ó, o mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Quer dizer que à medida que nós progredimos, à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, o mal que nós fizemos começa a ganhar em responsabilidade. Quer dizer, aquele que nem entende o que está fazendo, né, a culpabilidade do ato que ele faz, que gera um mal a outro, né, tem um peso menor do que aquele que sabe muito e que, tendo já a razão para discernir entre um e outro, né, ele opta por uma das suas escolhas existentes, das suas opções existentes, e pratica o mal. Então a responsabilidade daquele que sabe, e aquele que principalmente sabe naquilo que resultaria da sua ação, ele então tem uma culpabilidade maior, né? Mas, como nós estamos aprendendo aqui, todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois, se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas, né? No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Então aqui nós estamos vendo, né, a origem do bem e o mal. De onde que ele vem? Né? Através desse processo de desenvolvimento das faculdades do espírito, né? E aí, perguntando no Livro dos Espíritos qual é o estado da alma na sua primeira encarnação, ele fala assim, né? Respostas, né?
o da infância da vida ou na vida corporal. Né? A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então Kardec está falando, né? Na verdade, os espíritos estão falando, né, para Kardec aqui, né? Que é como se a gente estivesse na infância da nossa existência espiritual, em que nós estamos nos desabrochando para a vida. Né? E para terminar aqui o nosso estudo de hoje, né, vamos pegar um exemplo para a gente ilustrar, né, e resumir tudo isso. Né? Kardec fala isso lá no capítulo 3, né, da Gênesis, na destruição dos seres vivos uns pelos outros. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. As primeiras idades dominam o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta, então, o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho e a sua necessidade de dominar. Né? É o que a gente tem visto, né, acontecendo com a gente nesses últimos séculos, né, nesses últimos milênios. Né? Então, de onde que surgiu todas essas nossas mazelas? Dos nossos instintos de conservação, né, em que eram necessidades, e que agora nós estamos, né, aprendendo que isso atrapalha a nossa espiritualização. Mas foi necessário, como a gente viu. Foi necessário, né? A gente viu aqui em cima, né? Todas as paixões têm uma utilidade providencial. Se não fosse assim, né, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. Do abuso é que reside o mal e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Né? Então, para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. É o que a gente está passando agora, a gente está começando, né, a ver, né, que essas questões egoístas e orgulhosas, né, essas nossas ambições e o desejo de dominação, né, do outro, isso nos traz a infelicidade. Né? Então, à medida que o senso moral começa a preponderar, em que nós vamos entendendo que não é mais necessário, né, esta brutalidade com relação ao próximo, então é aí que a gente vai entendendo que este amor construído pelo próximo, né, em que nós trabalhamos através do exercício em nós mesmos, é isso que vai trazendo para nós a felicidade, em que nós então estamos desenvolvendo as nossas qualidades morais, nos livrando de coisas que nos fazem mal, porque todos esses resquícios, frutos desses excessos, nos impedem ao acesso a essa felicidade, nos impedem ao acesso a uma vida mais espiritual, nos impedem ao acesso à nossa desmaterialização. Né? Então, o homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da malidade. Mas, nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Né? Então, que interessante, né? Esta questão do nosso desenvolvimento, que é trazido através destas transmigrações, sempre progressivas. Obviamente que outras questões estão aqui para nós, né? Mas aí a gente vai tratar delas num próximo estudo, para não ficar muito longo. Né? Então, meus amigos, agradeço por vocês participarem do nosso estudo. Muito obrigado por nos acompanharem aqui nesse mais um tema, né? Mais um novo tema. Né? Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos, né? Que a gente possa se encontrar no nosso próximo estudo e que assim seja.